O Conselho Federal da OAB homenageou os advogados brasileiros que atuaram na defesa de presos e perseguidos políticos durante a ditadura militar. O evento, realizado no plenário da entidade em Brasília, foi marcado pela emoção e considerado um ato memorável. 45 advogados brasileiros que defenderam presos e perseguidos políticos durante a ditadura militar foram homenageados pela OAB. Eles receberam o certificado Memória à Advocacia da Resistência Política, concedido pela Comissão Parlamentar Memória, Verdade e Justiça e pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Quisemos, portanto, estabelecer uma agenda, trazendo à memória aquelas pessoas que foram protagonistas do lado dos opositores ao regime. E dentre esses se destacam, com muito brilho, os advogados que deram a sua competência profissional, o seu saber jurídico, de forma generosa e corajosa, porque muitos tiveram que pagar, com ameaça de limitação de liberdade e também com o risco da própria vida. Foi isso que os senhores e as senhoras tiveram que enfrentar ao assumir o ônus, mas também o bônus de ter ficado junto daqueles jovens, operários, estudantes, mulheres, profissionais de todas as classes sociais que queriam um país livre, um país democrático e um país justo. Para o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, o ato foi um dos mais memoráveis dessa gestão. Um dos momentos mais importantes da nossa gestão, graças aos senhores. Por favor, continuem ousando, continuem resistindo, continuem usando a palavra como a nossa arma. Ofir Cavalcante falou ainda sobre a independência da advocacia ao longo da história. Os advogados e a Ordem dos Advogados do Brasil sempre primaram por uma palavra que, a meu ver, ela representa tudo que somos: independência, autonomia. Esse é o grande segredo da ordem que tem uma história com o passado e que procura cada vez mais dar conteúdo social, ético e moral às liberdades tão duramente alcançadas. Só essa palavra é que nos credencia a continuar essa luta. E aqui, independentemente de ideologias, todo advogado que tem compromisso com a sua instituição e com a história da advocacia, que é a grande esmagadora maioria, sabe da importância da sua entidade defender as minorias, sabe da importância da sua entidade defender a igualdade, sabe da importância da sua entidade defender os direitos humanos. Portanto, para nós, esse é um dever constante, mas não porque está na lei, é porque nós temos a convicção de que isso é importante para o país, é importante para a consolidação da democracia e para a consolidação das nossas instituições. O nosso partido chama-se Ordem dos Advogados do Brasil. O nosso partido é a Constituição desse país. Nós temos essa independência como grande marco da nossa atuação profissional. O representante da Comissão Nacional da Verdade pediu o apoio dos advogados presentes para que todos contribuam com o resgate dos fatos do período militar. Nada mais necessário que a Comissão Nacional da Verdade junte esforços com o Conselho Federal da OAB em termos de recuperar toda essa heróica contribuição dos advogados brasileiros para que pudéssemos chegar à transição democrática. A Comissão Nacional da Verdade não tem a pretensão de coordenar nenhuma outra comissão da verdade. Estamos fazendo convênios com várias seções de OAB, com várias comissões na universidade. O que a Comissão Nacional da Verdade quer colocar à disposição das outras comissões são as competências e o mandato que o Congresso Nacional, através de uma lei sufragada por todo o arco de partidos políticos no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, aprovando a lei que instituiu a Comissão
Nacional da Verdade. Os advogados se emocionaram com a homenagem. Eu estou realmente, profundamente emocionado em participar dessa homenagem que a Ordem dos Advogados do Brasil está fazendo a todos nós que sentimos na própria carne aqueles tempos chamados os tempos do chumbo, que foi o regime da ditadura militar. Havia uma determinação muito grande de participar do movimento de resistência civil à ditadura militar. Como advogado militante e como professor de direito penal, eu não poderia me omitir, principalmente pela minha especialidade de direito criminal. E, portanto, eu senti naquele momento não só uma oportunidade de lutar contra a ditadura militar, mas também um dever de sempre defender a democracia e a liberdade. Na minha vida é gratificante receber uma homenagem como essa, porque a luta pela ditadura, para exterminarmos a ditadura, contou com pessoas jovens, idealistas, que doaram vidas, se submeteram a torturas, a constrangimentos, né? Por uma causa, a liberdade e a democracia da nossa pátria. Foi difícil, mas não havia o que temer. Era temer e recuar nunca. Tinha de enfrentar, porque eu, muito cedo, no exercício da minha profissão, eu assumi, recebi o compromisso em lutar pela vida, pelo homem e pela liberdade, em qualquer tempo e lugar. Iniciei a advocacia justamente defendendo os perseguidos políticos. E entre eles, eu fui o advogado, junto com Antônio Modesto da Silveira Sobral Pinto, de meu irmão Fernando Santa Cruz, o qual é desaparecido político. Esta causa talvez seja a que eu não gostaria nunca de ter sido advogado, mas permanece até hoje, porque a questão da verdade, da memória e da justiça em relação aos desaparecidos políticos é fundamental para consolidar o Estado Democrático de Direito. A redemocratização só estará completa, eu costumo dizer isso sempre, quando o último preso e perseguido político for anistiado e receber as reparações a que tem direito. Enquanto não houver isso, a redemocratização não estará completa. Mais ainda, eu acho que em relação aos desaparecidos é a mesma coisa, né? Enquanto não se der conta, né, da situação desses desaparecidos, saber se foram mortos, quem matou, essa coisa toda, e a justiça tomar as providências cabíveis, a redemocratização do Brasil ainda não se completou. Foi uma época que a gente não parava para pensar, porque era tão ruim, era tão difícil. Quando a gente procurava a Constituição, não havia Constituição, tentava um habeas corpus, negava os habeas corpus. Então a gente procurava não pensar o que era aquela época, era lutar, porque foi uma época dificílima. E por isso que eu acho, e eu agradeço ao OAB do Distrito Federal por ter me indicado e as outras OABs indicado esses advogados, para que não morra, sabe, que não caia no esquecimento, para que não se repita. Os advogados que resistiram não foram só aqueles que defenderam presos políticos, como nós. Havia os que defendiam as prerrogativas, que acompanhavam os advogados aos órgãos de repressão. Havia os advogados que estavam nos sindicatos e que ajudavam a grande massa de trabalhadores e de camponeses a resistir. Havia advogados, inclusive anônimos, advogados que a gente não sabe ainda hoje, e que ainda hoje o que eles fizeram, né? Eles resistiram, eles não cumpriram algumas ordens, eles salvaram algumas vidas, eles fizeram pequenos atos cuja somatória permite que a ordem hoje venha se lembrar de alguns nomes, mas que se estenda essa homenagem a todos esses advogados. Eu achei uma homenagem muito boa, uma pena que muitos colegas nossos já não estão aqui mais para
poder sentir esse calor que nós sentimos hoje aqui de gratidão e de reconhecimento pelo nosso trabalho. Eu fico muito feliz com essa iniciativa da OAB, porque esse evento serve, sobretudo, para mostrar às novas gerações os riscos de se cair na tentação de estados de exceção, na tentação da ditadura. O grande vitorioso disso tudo foi o povo brasileiro, que nos estimulou e, desde a base, rompeu com os grilhões da ditadura, os grilhões da exceção, do estado de exceção, e conseguiram definitivamente implantar a democracia no nosso país. Quando eu propus que os próprios advogados contassem ou até retomassem depoimentos dos seus clientes, é para a gente criar essa enciclopédia do terror que nos sirva de exemplo para que nunca mais aconteça no futuro. A democracia é um bem muito importante, não uma democracia plutocrática, como a gente tem visto em geral, dos impérios e dos países em geral. Uma plutodemocracia ou uma demoplutocracia, como queira, e que é o que tem ocorrido muito, e nós queremos aperfeiçoar o processo democrático humanista mesmo, e não um arremedo que a gente está lutando por aperfeiçoar. Vejo muita esperança, sobretudo com a presidenta atual, que a gente ajude a aperfeiçoar a democracia brasileira e até possa servir de modelo e exemplo para tantas outras que precisam da mesma coisa, sobretudo aquelas que, como o Brasil, seguindo o Brasil, que foi a primeira das grandes ditaduras do Cone Sul, elas também possam conosco crescer em termos de direitos humanos, humanismo em geral, né, e democracia.